Fala, minha gente, muito boa noite a todos vocês. Que prazer recebê-los aqui no meu Periscope. Eu estou aqui em frente à Praia da Boa Viagem, na varanda aqui do quarto do hotel. O nosso evento ainda está acontecendo. Estamos tendo nesse momento uma aula sobre criminologia com o delegado de polícia, o professor Edésio Ramos. E eu subi aqui no quarto, tomar um banho rápido. Vou descer para fazer uma revisaça agora final com a galera, fazendo um bombardeio de dicas, aquelas arrancadas finais que vocês já estão acostumados, que o PB sempre faz. E eu resolvi fazer um periscope aqui na varanda rápido. Eu falei, nossa, um visual desse aqui na Praia da Boa Viagem em Recife, lua cheia. Olha que lindo, lua cheia, um visual fantástico, uma energia fabulosa. Eu falei, vou trazer uma dica pra galera, vou puxar direito constitucional na veia e vou fazer um bate-papo com a galera. Bom, já antecipo a vocês que daqui a pouco eu vou fazer um fechamento do evento do portal. Eu vou abrir o sinal aqui e eu vou fazer uma mega revisão, misturando constitucional, tributário, civil e administrativo. Vamos fazer um trato agora? Vamos lá? Vou pedir a vocês que parem as mensagens, pode ser? Vou pedir a galera aí no Brasil todo que parem as mensagens para não travar. E vou pedir que vocês convidem os seguidores de vocês, pode ser? Isso aí que a Kika, aqui a Natasha, aqui o Guilherme estão fazendo. Leandro, Juliano, Cláudio Marcel, Dani, Júnior, Brito, Manu, Tice, Arthur, Naira, Priscilinha, Herbert, Rogério, Keila, Marcelão, isso. Dedinho aqui no contador, vamos convidar os seguidores, tá certo? Vamos convidar os seguidores, sem mensagens, para não interromper a transmissão. O tema que eu vou falar aqui agora é um tema que sempre cai nas provas. Sempre cai nas provas, tudo bem? Então, prestem muita atenção. No controle de constitucionalidade, se aplica um instituto jurídico chamado cláusula do full bench. E aqui no Brasil, a gente adotou a cláusula do full bench para ser aplicada em algumas situações quando se exerce o controle de constitucionalidade no Brasil. Isso vem sendo muito perguntado em prova. O que é a cláusula do full bench aplicada no controle de constitucionalidade no Brasil? Em que situações essa cláusula se aplica? Como que ela se aplica? Qual o nome que a gente dá no Brasil a essa cláusula? E quais são as questões de prova que podem envolvê-la? Bom, vamos lá. A cláusula do full bench é uma cláusula que foi idealizada para que, quando estiver ocorrendo um controle de constitucionalidade difuso, concreto, no Poder Judiciário, as declarações de inconstitucionalidade das leis sejam prolatadas com base num posicionamento que se pode acreditar é o posicionamento verdadeiramente tomado pelo tribunal. A cláusula do full bench é conhecida no Brasil como cláusula de reserva de plenário. E é uma cláusula que é idealizada no ordenamento jurídico para determinar que quando se estiver exercendo o controle de constitucionalidade no judiciário, o controle judicial, o controle jurisdicional de constitucionalidade, no julgamento de casos concretos, o controle concreto, o controle difuso nos tribunais, que um tribunal, quando estiver julgando um caso concreto e o julgamento estiver sendo exercido por uma Câmara, por uma turma, por um órgão fracionado, a ideia é que, para que se declare a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo com força de lei, caso haja uma arguição de inconstitucionalidade, um pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade, que essa declaração não possa, em regra, ser feita pelo órgão fracionário. A declaração de inconstitucionalidade, invalidando a lei e afastando a aplicação dela, deve ser feita pelo plenário do tribunal, na sua maioria absoluta de membros, ou pelo órgão especial do plenário do tribunal, pela sua maioria absoluta de membros. É dizer, dita cláusula, a cláusula do full bench, do plenário cheio, da casa cheia, é uma cláusula que diz que para que um determinado tribunal afaste a aplicação da lei, declarando-a inconstitucional, afastando a presunção de constitucionalidade, esse tribunal deve se manifestar pelo seu plenário ou pelo órgão especial que representa o plenário
E, para declarar a inconstitucionalidade, quebrando a presunção de constitucionalidade e afastando a aplicação da lei no caso concreto, deve existir ali um quórum formado pela adesão da maioria absoluta dos desembargadores, dos ministros que compõem esse tribunal. Cláusula de full bench, ou de plenário cheio, de casa cheia, é essa cláusula que diz que se veda ao órgão fracionário do tribunal, se veda à Câmara, à turma, declarar a inconstitucionalidade, afastando a aplicação da lei, quebrando a presunção de constitucionalidade dela. Para que se faça tal declaração no exercício da jurisdição, no conduzir do controle difuso, controle concreto de constitucionalidade num tribunal, é imperioso que essa declaração venha do plenário ou do órgão especial do plenário e que ela tenha a maioria absoluta, mais da metade de todos os julgadores do tribunal. Na prática, a cláusula do full bench ou cláusula de reserva de plenário, ela vem reservar ao plenário ou ao órgão especial, se tiver no tribunal, a missão de ser ele que diz se a lei é inconstitucional ou não. E é ele quem vai afastar a presunção de constitucionalidade e com isso afastar a aplicação da lei. A ideia é vedar que possa cada órgão fracionário do tribunal julgar os pedidos de declaração de inconstitucionalidade singularmente. Quando eu falo singularmente, é um órgão fracionário em relação ao outro. Que o órgão fracionário, sendo, por exemplo, uma Câmara de TJ, uma turma de TRF tem 3 desembargadores, uma turma de STJ tem 5 ministros. Qual a ideia? Imaginem vocês o Tribunal de Justiça do Estado X, tem várias câmaras cíveis. Você já pensou se diversas ações são ajuizadas por diferentes jurisdicionados, todos eles litigando numa mesma situação comum, cada um com a sua própria ação, e correm em diferentes varas, ou ainda que corram na mesma vara, cada um deles interpõe um recurso de apelação, e várias apelações sobem para o TJ, mas na hora de distribuí-las, uma apelação cai numa Câmara, outra cai numa outra Câmara, outra cai numa outra Câmara, mas são processos em que as mesmas questões estão sendo discutidas, apelações em face de sentenças de um mesmo juiz ou de juízes de varas diferentes, e aí essas apelações sobem e são distribuídas para várias câmaras, e os apelantes têm cada um desses processos diferentes entre si, os apelantes estão arguindo a inconstitucionalidade. Vocês já pensaram se cada Câmara do Tribunal, ao julgar a apelação que está ali distribuída para julgamento naquela Câmara, se uma determinada Câmara, a terceira Câmara Civil declara a constitucionalidade, mas a quarta Câmara Civil declara a inconstitucionalidade, sob o fundamento A. Aí a quinta Câmara Civil declara a inconstitucionalidade pelo fundamento B e diz que o fundamento A não é para declarar a inconstitucionalidade. Pare para pensar, se cada órgão, que é uma fração de julgadores do tribunal, julgar de um jeito, como é que você vai saber qual é a posição do tribunal? E mais, que segurança você vai ter de que realmente a decisão que vai se aplicar no seu processo é a mais técnica e a correta, partindo de uma premissa que cada órgão fracionário poderia declarar de um jeito com base nos seus próprios fundamentos. Observe que para evitar essa possibilidade de decisões conflitantes dentro de um mesmo tribunal, é que surge a cláusula do full bench, a cláusula da reserva de plenário. Cláusula essa que vai determinar que quando houver arguição de inconstitucionalidade no bojo do processo que está tramitando ali no tribunal, especialmente em fase recursal ou excepcionalmente em ajuizamento originário, que o órgão fracionário do tribunal não declare a inconstitucionalidade. Ele submeta o processo ao plenário ou ao órgão especial do plenário, se houver, para que na próxima sessão do plenário ou do órgão especial se coloque em pauta essa situação. E aí o plenário ou o órgão especial é que dirão se é constitucional ou inconstitucional aquela lei aplicada naquele processo, naquele caso concreto, naquele processo. Eu reservo ao plenário a competência para declarar a inconstitucionalidade, ao plenário ou ao órgão especial. E aí o plenário ou o órgão especial, para declarar a inconstitucionalidade, depende de um quórum de maioria absoluta, que é o mesmo quórum para que no controle concentrado e abstrato no STF se possa declarar a inconstitucionalidade, ou até mesmo no controle abstrato a constitucionalidade, que é o quórum de maioria absoluta para julgar o mérito de ADI, ADO, ADC e ADPF. Então aquele mesmo quórum de maioria absoluta para o julgamento de ADI, ADO, ADC e ADPF é o quórum que se aplica na cláusula de reserva de plenário do controle difuso, para que a maioria absoluta do plenário do tribunal TJ, TRF, STJ ou do órgão especial é que possa declarar a inconstitucionalidade. Cuidado aqui para não se confundir, porque na cláusula de reserva de plenário aplicada no controle difuso, ela é só para declarar inconstitucionalidade. Tá? Eu falei apenas que o quórum é o mesmo que se usa no Supremo para declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade em julgamento de ADI, ADO, ADC e ADPF, ok? Agora, a cláusula de reserva de plenário se aplica quando se quer declarar a inconstitucionalidade. Quais são as pegadinhas mais comuns de prova? Gente, a regra
é que para que uma Câmara, uma turma, um órgão que é uma fração, 3 julgadores, 5 julgadores, para que o órgão fracionário declare a inconstitucionalidade diante da suscitação, do pedido de declaração de inconstitucionalidade da parte ali do recorrente, do recorrido, da parte do processo, para que o órgão fracionário declare a inconstitucionalidade, a priori ele não pode, né? A priori ele tem que remeter o processo ao plenário ou ao órgão especial, correto? Com a primeira pegadinha de prova. Imagine que eu sou desembargador relator de um processo que está na minha mão como relator na primeira Câmara Civil do Tribunal. E ali há um pedido feito pelo apelante que declare a lei inconstitucional para, com base na declaração da inconstitucionalidade, reformar a sentença. Aí eu digo, bom, tenho que remeter ao plenário ou ao órgão especial. Só que eu paro e olho e falo, peraí, é o mesmo processo, igual ao da semana passada, só muda a parte. Eu, na semana passada, já recebi uma apelação na mesma questão e já remeti ao plenário, e o plenário já declarou a inconstitucionalidade. Pare para pensar, faz sentido eu ter que remeter esse processo, os autos para o plenário? Plenário, qual é a sua opinião? É constitucional ou inconstitucional? O plenário vai dizer, meu filho, você não acompanha o diário de publicações do plenário? Na semana passada, a gente já julgou essa questão, inclusive foi uma apelação que veio do seu próprio gabinete. Então, se o plenário, percebem, já tem um precedente, julgando a causa, que é a mesma que está ali nas minhas mãos, eu, o desembargador relator, eu, o vogal, ali a Câmara, ou a turma no TRF, eu não preciso remeter ao plenário. O órgão fracionário pode declarar a inconstitucionalidade se esse entendimento pela inconstitucionalidade já é objeto de uma declaração anteriormente prolatada pelo plenário ou pelo órgão especial. Ou seja, é uma causa igual àquela outra que já foi levada à apreciação do plenário do órgão especial. Então, quando eu já tenho o precedente, ora, o órgão fracionário pode declarar a inconstitucionalidade e afastar a lei e, eventualmente, dar provimento ao recurso e reformar a sentença? Pode. Porque, no fundo, não é ele que está declarando a inconstitucionalidade, ele está replicando a declaração já feita, já exarada no plenário. Vocês entendem? Bom, quer ver outro caso comum? Eu quero declarar a inconstitucionalidade. O autor, o recorrente, arguiu a inconstitucionalidade. Quando eu olho a matéria objeto de súmula do STF, objeto de súmula do STJ, súmula do próprio tribunal, de entendimento pacífico. Gente, se eu tenho jurisprudência pacífica, massiva e consolidada, eu posso declarar inconstitucionalidade, porque eu não preciso remeter ao plenário para que ele diga algo que já é jurisprudência estabilizada, sumulado na súmula do STF, pacificando essa questão. Entenderam, meus amados? Então existem situações que excepcionam o dever formal de proceder à remessa dos autos para o plenário avaliar se declara ou não a inconstitucionalidade. Se eu já tenho jurisprudência consolidada, a súmula do Supremo na matéria, a súmula do próprio tribunal, eu não preciso remeter. Cuidado, todavia, com a seguinte pegadinha. Já aconteceram situações no Brasil que alguns desembargadores, eles, para declarar a inconstitucionalidade, afastar a lei, para julgar o recurso, dar provimento ao recurso do recorrente, declarando a inconstitucionalidade da lei, eles, sem remeter ao plenário, o que é que eles faziam? Para tentar burlar a reserva de plenário. Acontecia de alguns desembargadores dizerem, não vou remeter ao plenário, estou concordando com o apelante, com o recorrente, com o agravante, e entendo que a lei é inconstitucional. Aí alguém diz, mas desembargador, o senhor tem que remeter ao plenário, tem a cláusula da reserva de plenário. Não, a Constituição diz que eu tenho que remeter ao plenário se eu quiser declarar a inconstitucionalidade. Olha o malandrinho, olha o malandrinho. Eu não vou declarar a inconstitucionalidade, eu não vou afirmar que a lei é inconstitucional, isso eu não vou escrever no meu voto. Na minha decisão não vai estar declarada a inconstitucionalidade. O que é que eu vou fazer malandramente? Eu só vou dizer que suspendo a aplicação da lei no todo ou em parte, por entendê-la incompatível com o princípio tal, com o artigo tal, mas não declara a inconstitucionalidade. Porra, é tratar a gente como besta, né, galera? E aí, grande Borê, um abraço. E aí, o que é que acontecia? Existiam situações em que desembargadores relatores em diversos tribunais do país não formalizavam por escrito a declaração de inconstitucionalidade, mas suspendiam a aplicação da lei. Ora, meu povo amado, não pode. Isso é a maneira oblíqua de você burlar o Instituto e afastar a cláusula que a Constituição diz que tem que ser aplicada. A cláusula da reserva de plenário, a cláusula do FUNBEM, está no artigo 97 da Constituição. E aí alguns tribunais, para não remeterem os autos ao plenário, afastavam a lei sem declarar formalmente a inconstitucionalidade. O Supremo disse, não pode de jeito nenhum. E como alguns desembargadores insistiram em fazer isso, o Supremo fez uma súmula vinculante para obrigar eles a cumprir o entendimento do Supremo. É o caso da súmula vinculante número 10. A súmula vinculante 10 do STF, súmula vinculante 10 do STF, que diz que você tem que obedecer a cláusula de reserva de plenário, viola a cláusula de reserva de plenário, afastar a aplicação da lei no todo ou em parte, sem declarar formalmente a inconstitucionalidade. É como se você estivesse declarando, só não está escrevendo. Não pode, tem que remeter ao plenário. Para afastar a lei sobre o fundamento da inconstitucionalidade, tem que declarar a inconstitucionalidade. E só quem pode fazer isso originalmente é o plenário ou o órgão especial, por maioria absoluta. Agora, a maior pegadinha de prova de cláusula do FUNBENT. Galera,
Para que existe a cláusula do full bench, da reserva de plenário? Para que o órgão fracionário remeta aos autos ao tribunal para declarar ou não, para avaliar se declara ou não com maioria absoluta a inconstitucionalidade da lei, correto? Olha que questão ninja de prova. Não se aplica a cláusula de reserva de plenário para leis anteriores a 88. Se é uma lei grande, Nasser, um abraço, meu irmão. Fique com Deus aí, grande irmão, aniversariante aí, um grande abraço, parceiro. Grande Paulo Nasser, um queridíssimo aí, um grande amigo e um maravilhoso professor, colega do Direito Constitucional. Um abração, Nasser. Né? Então, observe, a gente não precisa aplicar a cláusula do full bench às leis anteriores a 88. PB, mas isso é unânime na doutrina? Não. Aliás, na doutrina, quase nada é unânime, né, gente? Na doutrina não, você tem alguns colegas que licitamente, democraticamente discordam por bons fundamentos que esposam em suas razões explicativas. Não obstante, para o STF a jurisprudência já está cristalizada. Eu não aplico a cláusula do full bench para leis anteriores a 88. As leis anteriores a 88, elas não submetem essa reserva de plenário, de sorte que o órgão fracionário não precisa submeter a lei ao plenário órgão especial. E por quê? Olha qual foi a interpretação que o Supremo fez em uma incontável série de julgados. O Supremo disse o seguinte: se a lei é anterior a 88, se eu estou falando do direito objetivo pré-constitucional, direito objetivo infraconstitucional pré-constitucional, eu não discuto constitucionalidade ou inconstitucionalidade, eu faço um juízo de recepção ou não recepção, de revogação ou não revogação. Eu não vou declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei anterior a 88. O que eu vou analisar é se eu recepciono ou não. O controle de validade dela foi feito ao tempo em que ela foi agitada sob a égide da Constituição anterior. Então eu não vou declarar a lei anterior a 88 inconstitucional. O que eu avalio é se eu recepciono ou não, fazendo um controle de compatibilidade material. Percebe? Então o STF disse que não faz sentido aplicar a cláusula de reserva de plenário para leis anteriores, porque nem é tecnicamente correto que um advogado venha arguir a inconstitucionalidade no controle difuso de uma lei anterior a 88. O advogado só deve arguir a inconstitucionalidade de leis posteriores a 88, feitas sob a égide da atual Constituição. Se a lei é anterior a 88, que deve ser analisada se ela é recepcionada ou não recepcionada. Se ela foi revogada ou não revogada. Então eu não vou aplicar uma cláusula que foi feita para as declarações de inconstitucionalidade em situações que eu não peço declaração e não devo declarar inconstitucionalidade. Entendem? Então na prova vocês podem ir confiantes e tranquilos que a cláusula do full bench, a cláusula da reserva de plenário, ela só se aplica às leis que vieram após a Constituição de 88, ok? E não para leis anteriores à Constituição de 88. Moçada, eu vou tomar um banho. Olha que vista linda. Vou descer, tomar rapidinho água de coco. E quando se encerrar a aula aqui do professor Edésio Ramos, de Criminologia, eu vou fazer um revisaço com a galera que está aqui. A prova de delegado amanhã, aqui em Recife, está lotado. 250 pessoas aqui no auditório. O evento está lindo, topado, o evento do Portal F3. E eu vou fazer uma arrancada final com aquela galera que aguentar, que tiver à disposição. Né, o hotel está lotado, os hotéis estão lotados aqui, está tudo lotado, gente pra cacete na cidade por causa da prova, um concurso forte. Né? E aquela galera que não quiser ir para o quarto dormir vai ficar ali embaixo comigo no auditório e vou fazer um revisaço pegando ADM, constitucional, civil e tributário. Então, dica 1, ADM, dica 2, constitucional, dica 3, tributário, dica 4, civil, uma mega revisão de véspera. E é véspera mesmo, a prova é amanhã. Então, se vocês quiserem me assistir, podem confiar, vai ser uma revisão fodasticamente top. Tudo bem? Civil, tributário, administrativo e constitucional. E vocês vão adorar, tá certo? Andressa, linda, um beijo. Lorete, minha linda, um beijo. Carolzita, um beijo pra você e pra Yuri. Jorjão, Lorete, eu te amo, Lorete. Kika, um beijo, querida, vocês são demais, sempre aqui no meu Periscope, né? Galera, se tiver alguém aí, né, que ainda não segue meu Instagram é @PedroBarreto, Portal F3. @Pedro Barreto, Portal F3. E vocês tinham que ver que coisa linda que a gente deu as camisas aqui do portal para todo mundo. 250 pessoas de camisa, coisa linda, rapaz. Pessoal do portal aqui, todo mundo de camisa, coisa mais linda. Meu Instagram é @Pedro Barreto, Portal F3. E tem o Instagram de Constitucional. Para quem quiser estudar Constitucional, galera. Eu amo Constitucional, mais de 30 mil seguidores, @Eu amo Constitucional. E tem o Instagram do Portal F3, @Portal F3, @Portal F3. Beleza? Vou tomar uma chuveirada aqui, tem alguém me gritando aqui da rua. E aí, minha linda? Tudo jóia? Vou descer aí. Tá, o pessoal aqui na varanda que me viu aqui, ó. Vou ganhar presente. Os alunos chegaram com presente pra me dar, olha que legal. Tô descendo. Beleza. Então, valeu? Beijo, gente. Pô, o que eu ganhei de presente aqui, rapaz. O pessoal que viu tirar foto. O pessoal que passou no AB comigo. Mais de 50 alunos, ex-alunos, vieram aqui tirar foto com a carteirinha comigo. Porra, é uma alegria que vocês não têm noção, não tem preço, cara. Não tem preço isso. É o nosso estudo que nos proporciona isso. Tá? Mais tarde, aí daqui a pouquinho. Lá pelas 7 da noite, 7 e pouquinho, antes de 8 horas, eu tô voltando para puxar um revisaço final, tá bom? Amo vocês.